Boa tarde para todo mundo. Hoje nós estamos aqui na Apex para falar sobre o PDCA, que é uma ferramenta de gestão de qualidade, e a gente vai apresentar dentro do escopo da ProEx. A nossa divulgação foi mais na gestão da qualidade, porque a qualidade é o que a gente quer atingir com o Complexes. Então, por isso que a gente enfocou aí. E o que a gente vai falar bastante hoje é do ciclo iterativo PDCA. Então, vamos lá. Eu vou começar com uma frase aqui que me chamou a atenção no livro Nossa Evolução, que é a seguinte: só se alcança o Complexes com boa administração dos projetos de vida da consciência. Então, a gente só consegue chegar ao completismo existencial se tiver uma boa administração, um bom gerenciamento de tudo que a gente quer fazer nessa vida e do que a gente se propôs no curso intermissivo a realizar aqui. Então, para isso, a gente precisa de auto-organização, precisa de recursos, precisa de discernimento para usar os recursos, né? E é o que a gente está tentando buscar e vai conversar sobre o assunto um pouquinho mais hoje, né? Então, para começar, a gente fala da gestão da qualidade. Então, o que é qualidade? A qualidade, ela é buscada desde sempre. Então, quando você procura por uma fruta, por exemplo, no supermercado, você escolhe a fruta de melhor qualidade do que aquela que já está meio passada, já está estragada. Você não vai pegar o que está estragado, você vai pegar o que tem boa qualidade. Agora, a qualidade em si é uma medida, é um grau. Então, por isso que a gente precisa adjetivar boa ou má, alta qualidade ou baixa qualidade. O que é a qualidade em si, então? É o grau em que o resultado específico está de acordo com o projeto e especificação. Essa definição, entre as várias definições de qualidade que a gente encontrou, ela tem a relação com projetos. E como a gente está falando de programação existencial, a gente vai colocar essa programação como se fosse um projeto. Por quê? Um projeto é uma atividade que tem início, desenvolvimento e fim. E apesar de a nossa programação existencial ter uma continuidade para um auto-revezamento no futuro, ou pode dar frutos em outras vidas, ela tem um início, um desenvolvimento e um fim, quando termina esse corpo físico da gente. Então a gente vai considerar como se fosse um projeto, e é o projeto de vida, né? Em termos de gestão da qualidade, vale a pena contar um pouquinho do histórico, de como é que isso apareceu, principalmente na sociedade ocidental. A gente não tem a pretensão de falar que apareceu gestão de qualidade a partir de certa data, a partir do século XVIII ou XVII. Não vai falar assim, por quê? Porque a gente sabe que muitas civilizações já passaram, já tiveram busca de qualidade, tem várias informações que às vezes os arqueólogos encontram por aí. A gente vai focar no que a gente tem de mais recente em qualidade em termos de empresa, e o início disso é principalmente com a massificação dos produtos, com a indústria e com a quantidade muito grande de produtos que ficava difícil os industriais lidarem com a qualidade nesse sentido. Como é que era antes a questão da qualidade numa manufatura, por exemplo? Tinha lá o artesão fazia a peça e a peça era vista por ele, ela era conferida por ele ali na hora, se estava certo ou não. O cliente chegava, via a peça, gostei, não gostei, mexe nisso aqui ou não. E isso era inspeção
quando a manufatura, quando até a quantidade de produtos produzida por determinada pessoa ou empresa era baixa. Então, pouca quantidade, você conseguia fazer a inspeção dos produtos um a um. Com a industrialização e o aumento da demanda, as pessoas querendo cada vez mais os produtos todos iguaizinhos, né? Não tinha uma diferença de produto, essa inspeção ficou quase impossível, não só financeiramente, mas até na parte da contagem de tempo também. Então imagina uma empresa que produza cadastros para tênis. Então, milhões e milhões de cadastros para tênis, e aí você vai conseguir medir, vai conseguir fazer a inspeção em cada um desses cadastros? Não dá. Então, começou a partir dessa necessidade a aparecer a inspeção por estatística. Então, pegava um lote, né, uma determinada quantidade de laços lá, de cadastros para os tênis, e aí media em X cadastros daquele lote. E assim foi andando a medição, a inspeção, usando a estatística, né? Então esse era o controle da época. Isso aí foi mais ou menos até a década de 1920, por ali. Até que em 1930, por volta dessa época, eles viram que até esse tipo de inspeção começou a ficar difícil. Então qual foi a solução? Em vez de esperar o produto ficar pronto, eles iam aumentar a qualidade do processo. Então, em vez de esperar só lá no final, e aí às vezes tinha que jogar produto fora, não dá para ser reciclado, não dá para ser aproveitado. Então, o processo começou a ser monitorado. Então, quem é que estava responsável, o quanto que aquilo dali interferia no resultado final. Então, aí foi mudando um pouco a visão de inspeção para processos de qualidade, né? Por volta de 1950, o Japão, depois da guerra que teve e que devastou o país, eles queriam se reerguer e eles queriam também melhorar a imagem dos produtos japoneses no mercado mundial, porque não era bem visto. As fábricas eram muito precárias, os produtos não tinham padronização, então eles investiram na educação, investiram na capacitação e principalmente em qualidade. E por volta da década de 70, os produtos japoneses já tinham qualidade superior aos produtos norte-americanos que dominavam em determinadas áreas, eletrônicos e tudo isso. Então, o Japão começou a ser referência na gestão da qualidade. Tanto que a gente tem os 5S, né? Aquilo dali ferramenta, gestão típica adotada por empresas japonesas. O Seis Sigma também teve uma relação, apesar de ter sido usado também nos Estados Unidos. Então, a partir daí, a interação dos países, o mercado, todo mundo sabendo um pouco mais, e aí crescendo cada vez mais essa interação até chegar à globalização mais tarde, a gestão da qualidade ficou imperativa, porque existia um produto de qualidade e as outras empresas não podiam mais concorrer com aquele tipo de produto se não mantivessem o mesmo nível ou melhor, né? Então, hoje, a qualidade ela é voltada mais para o cliente e ela é vista não só nos processos da manufatura, da industrialização dos produtos. Ela chegou até a hierarquia e ao fluxograma, o cronograma das atividades e chegou também na presidência das empresas,
Hoje ela toma toda a parte de RH das empresas, então não ficou só naquela parte do operário, né? A gestão da qualidade, inclusive, questiona bastante o quanto que o resultado da venda de um produto, ele não é afetado pela presidência de uma empresa, pelos diretores, pela gestão de todo o processo. Então, hoje, o cliente finalmente chegou assim, é a grande peça-chave dessa ponta, mas que viu que ele é mais importante. Então, ele não ficou só lá no final da ponta, né? E o PDCA, ele é uma forma, ele é um instrumento para a gente melhorar todos esses processos, tanto os processos de industrialização quanto os processos de serviço também. E como a gente está falando de projetos e de projeto de vida, a gente faz uma analogia e traz essa ferramenta para a nossa realidade. O PDCA, gente, ele é uma sistematização simplificada, na verdade, da evolução das coisas, pelo que a gente vê. O que quer dizer isso? Preste atenção como é que a avó da gente fazia um bolo, por exemplo. Esse bolo, essas receitas que a gente foi vendo a avó fazer, às vezes não tinha a receita já pronta, né? Ou a bisa, ou a tata, alguma coisa assim. Não tinha aquela receita pronta. Elas foram tentando, né? Usava-se os ingredientes e dando certo ou não, aí sim a receita era gravada, era escrita no caderninho, em algum lugar, e aí aquela receita era guardada para a próxima vez que fosse ser feito o bolo. Não era assim? Então, isso aí foi passando de geração em geração, e aí as gerações aperfeiçoavam e tal, e faziam novas receitas. Por que eu estou comentando desse caso? Porque isso nada mais é do que um PDCA intuitivo. O que é o PDCA? É um planejamento, uma operação, a checagem da operação com o planejamento e uma ação corretiva. Então, você faz um bolo, você planeja fazer um bolo, faz o bolo, vê se deu certo ou não, e aí se deu certo, você anota a receita, se não deu certo, você vê o que deu errado ali e você modifica aquilo. Então, olhando ali para o slide, a gente tem o plan, o do, o check e o act. O plan é o planejamento, como a gente já falou, que é a definição das metas e a definição dos métodos. Por que além das metas é importante definir os métodos? Porque como você vai saber se você alcançou aquela meta ou não? Ah, isso é óbvio. É óbvio para algumas metas. Fazer o bolo é óbvio. Cheguei, pronto, o bolo está pronto, comi o bolo, né? Tá bom, ruim, aí é um segundo, terceiro passo. Mas, por exemplo, uma meta um pouco mais subjetiva. Como é que eu vou saber se eu alcancei o estado de tenepsista real? Né? Porque não é aquela coisa, tô fazendo TENEPS, aí né, não faz direito, só dorme, não tem resultado. Então, como é que eu vou saber se eu realmente estou fazendo o meu estado vibracional? Existem parâmetros, existem indicadores de todas essas coisas para a gente saber se chegou ou não, se atingiu ou não determinada meta. Por isso que é importante a gente ter um método, a gente ter um indicador, a metodologia para saber, realmente, se depois do que eu chamo de estado vibracional, ou eu me senti melhor, ou alguém que está junto de mim se sentiu melhor, ou teve alguma diferença para maior, né, para melhor no meu estado energético, então eu vou considerar isso aí como um estado vibracional. Ok? Gente, até aqui tudo bem? Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir fazendo, ok? Então a gente estava no planejamento. E a realização? A realização, eu achei bem interessante ele estar dividido assim. Isso aqui a gente pegou de um livro que é ferramenta de um curso que a gente faz, que é gestão de qualidade. Não sei se dá para ler.
Gestão de Qualidade. Na verdade, isso aqui é um livrinho da FGV, né? Os autores são coordenados pelo Isnard Marshall Jr. Não sei se a Sabrina quer escrever depois o nome. Né? E aí tem vários autores, mas ele é o autor principal. E essa forma aqui de separar o PDCA, a gente tirou até desse livro também. E eu achei interessante educação e capacitação e depois execução de tarefas nessa parte da realização. Por quê? Porque a gente está falando de programação existencial, né? E a programação existencial, segundo o manual da ProAccess, não tem as duas fases de preparação e execução? Então, está exatamente aí. A educação e a capacitação, ela é predominante na fase preparatória. Não significa que você não vai se reeducar, você não vai se capacitar ao longo de toda a sua vida, até porque a gente tem a condição, a gente tem uma noção maior de educação hoje, que é long life learning, né? Aquele aprendizado para a vida toda. Se você não aprende coisas novas, a tendência é você ir enferrujando e ficando para trás, com relação a você mesmo, né? Então, na primeira fase preparatória, é mais a parte da educação e da capacitação, que já faz parte da ProAccess. E a segunda, que é a execução das tarefas, é o que predomina, né? A execução das tarefas. E alguma capacitação ou não, dependendo se você vai só atualizar determinado conhecimento ou se você quer até mudar de profissão no meio do caminho, você pode fazer um processo todo, você começa todo um processo de educação numa nova faculdade, por exemplo. Se você não quiser simplesmente adaptar a sua profissão, você começa de novo, você faz capacitação de novo, e isso aí é um ciclo, por isso que a gente está falando do PDCA. A coleta de dados, na verdade, ela teria ficado aqui no planejamento também, como coleta de dados para fazer o planejamento. Essa segunda coleta que eu estou dizendo aqui na fase que é da realização, ela é a coleta de dados para você checar depois, para a hora do check. Então vamos lá para a hora do check. É a verificação dos resultados da tarefa executada ou em execução. Por que executada ou em execução? Porque você pode ter terminado completamente a tarefa ou ela não ter ainda finalizado, mas você quer ver se está dando certo e se você seguindo daquele jeito você vai atingir o seu objetivo. Então a programação existencial não tem como a gente iniciar a programação e só verificar se deu certo lá no final. É claro que muita coisa a gente só vai saber no final mesmo e até depois de soma, mas tem determinadas cláusulas da ProAccess que a gente consegue ir vendo ao longo. E é bom usar o ciclo ao longo da ProAccess para ver o quanto que a gente está de acordo com o que a gente lembra do curso intermissivo, os indicadores pessoais de satisfação ou não, de melancolia ou não. Então, isso aí serve para a programação essencial, porque ela está em execução, né? Está funcionando, está dando certo ou não? Está meio esquisito. Então, aqui, ó. Aí a gente vai para a última parte, que é o último quadrante, que é a ação corretiva, é o ACT, que é agir corretivamente ou padronizar. Tem essas duas opções. Se não deu certo, eu vou analisar, fazer uma avaliação, pode ser mais aprofundada ou não, e aí eu vou agir de forma a corrigir aquele erro, né, comparando com o que foi planejado sempre. E se deu certo, eu vou pegar aquela lição aprendida e vou padronizar. E vou utilizar aquilo tanto na repetição daquela atividade e vou testar em outras também. Então, a própria utilização do PDCA em determinadas áreas dos projetos, área de projetos de empresas mesmo, a gente está trazendo para cá, por quê? Porque
é uma ferramenta que deu certo em várias áreas e a gente está trazendo para a programação assistencial. Gente, isso aí várias pessoas já fazem, tá? É só porque eu achei muito interessante, é uma descoberta recente, faz 2 anos que eu descobri, e eu estou usando em algumas áreas, e o pessoal com quem eu tenho conversado também achou interessante, e por isso que a gente está falando aqui. Mas deve já ter um monte de gente fazendo isso aí, já com o pé nas costas, inclusive. E aí a gente vai falar agora um pouco mais do planejamento. Antes da gente continuar, desculpa, a gente vai falar das bases do PDCA. O PDCA, ele foi proposto principalmente pelo Deming, são 2 pesquisadores, pelo William Edwards Deming e pelo Walter Shewhart. Na verdade, o Walter é que propôs inicialmente, o Deming divulgou e por isso ficou muito conhecido como ciclo de Deming, mas a gente chama muito também de ciclo PDCA ou tem gente que fala ciclo de Shewhart. Então, essas bases aqui que a gente colocou, elas são uma mistura de o pensamento desses 2 propositores e o que foi visto também por outros estudiosos que levaram à proposição da ferramenta. Então, a primeira coisa, a constância de propósitos. Isso aí é importante porque se você tem uma meta e você quer chegar, atingir essa meta e quer cada vez melhorar mais, você precisa ter uma constância, né? Senão a gente faz de qualquer jeito, faz uma hora de um jeito, outra hora de outro jeito e não fixa muito. E eu acabei comparando isso com o megafoco. Por quê? Porque o megafoco é aquela ideia que está lá na frente, e a gente vai fazendo a nossa programação essencial, a gente vai seguindo com o que está acontecendo aqui agora, mas sem perder aquele foco lá. Então, qual é o meu foco? Eu quero ser Epicom lúcido. Então, o meu foco está lá na frente e eu vou fazendo as minhas coisas aqui. Com isso, a gente não se desespera, porque eu ainda não sou Epicom lúcido. Não, mas é o meu foco, está lá na frente. Calma, né? Uma hora eu chego lá. Então, isso dá mais tranquilidade, porque a gente sabe que está fazendo alguma coisa e que está fazendo efetivamente, que está vendo resultado e que aos poucos vai chegando até as próprias metas. Tem também a diferença entre inspeção, que a gente falou no começo, né? Que é você checar só até o final, só lá no final do projeto, e a qualidade na gestão, que é um passo contínuo, você não espera até o final para chegar ao que está, para verificar se deu tudo certo. Tem uma pergunta aqui, da Camargo. Alba, tendo em vista o balanço existencial, o início do processo de qualidade da Proexis inicia ou iniciaria com a checagem? Deixa eu entender melhor isso aqui. O início do processo de qualidade... tá. Isso aí é bem interessante. Existe uma noção de que qualidade, ela começa do início. Né? Começa do início, tudo a mesma coisa? Sim. Então, a partir do momento que você planeja a sua programação, você já tem que planejar com qualidade. Então, vamos fazer uma comparação com Invex e SX. Invex é qualidade desde a primeira tentativa. Entendeu? Por exemplo, a Resex, ela já é uma segunda, terceira tentativa. E aí, a gente consegue entender melhor essa questão da qualidade. Então, não vou esperar chegar a um ponto da minha programação existencial para começar a aplicar a qualidade nela. Eu já vou tentar fazer desde o começo. E como é que é isso? Já vou tentar planejar com o máximo de qualidade que eu puder. É óbvio, como é uma vida inteira, esse planejamento ele vai ter adaptações, ele vai ter mudanças,
improvements, né? Então tudo isso vai acontecer, mas eu vou colocar o máximo do meu raciocínio, do meu pensamento naquela hora que eu estiver planejando. Por quê? Porque aí o processo da execução vai ficar cada vez melhor. Uma coisa que a gente vê muito acontecer, isso não só em empresa, mas no nosso dia a dia, é o não planejamento afetando a nossa produtividade. Então, quando você não se organiza e paga uma conta de luz ou um boleto atrasado, você pagou multa. Essa multa é falta de qualidade. Essa multa pode ser, em um outro projeto, um desgaste energético. Essa multa pode ser um acidente de percurso, entende? Passando, né, para outras áreas do conhecimento. Então, quando você não planeja, a tendência é você ir pagando multa, porque você não se organizou antes. Na empresa a gente até brinca, o brasileiro, e a gente foi vendo que em várias outras culturas também, não só o brasileiro, ele paga pelo erro que ele não planejou. Ele não planeja nada e paga o preço depois, né? Ah, vou pagar para ver. A gente não está mais na fase de pagar para ver. Então a gente planeja antes. Mesmo que você tenha que já ir fazendo algumas coisas, você gasta um tempo no planejamento que dá mais certo, que tem mais resultado. Depois da fase da ação corretiva, não necessita depois de uma nova fase de checagem e iniciando assim um novo ciclo, caso seja necessário? Exatamente essa ideia do PDCA, Juliana. O PDCA ele é um ciclo. Então você teve uma checagem, chegou até um diagnóstico, você aplica a fase corretiva e começa tudo de novo. Por quê? A ideia do PDCA é melhoria contínua. Então é sempre fazer o bolo cada vez melhor. Ah, esse bolo é um bolo solô, então da próxima vez não vai solar. Tá, além de não solar, eu vou colocar nozes. Tá, depois da nozes eu vou fazer com farinha integral, sabe? Então cada vez melhor. Isso é evolução, isso é espiral evolutiva. Não é a gente ficar assim, ó, beleza, já sei qual é o meu planejamento, deu certo por enquanto, vou continuar fazendo assim, né? Sempre. A tendência é a gente estagnar, se pensar só nesse sentido. Então é por aí mesmo. A Ana, para mim é muito difícil manter a constância. O que você teria a dizer para os TDAH? A questão da deficiência de atenção, né? Déficit de atenção e hiperatividade, já que este é o primeiro item abordado. Então tá. Eu não tenho muita experiência com TDAH, mas para quem conhece o livro da Graça, as pessoas que leram e que têm esse tipo de déficit, elas falaram que ajudou bastante. E com relação a déficit de atenção, gente, é tão complicado falar de uma coisa que a gente não tem, né? Mas assim, o que costuma fixar você? O que chama? O que fixa a sua atenção? Então, aquilo dali pode, esse instrumento, essa ferramenta, essa motivação ou até um valor que você tenha dentro de você, que valor é esse? Que traço é esse? Que ferramenta é essa que fixa a sua atenção? Porque é TDAH, mas em algumas coisas a gente presta atenção, né? Em algumas coisas a gente consegue fixar. Como é que funciona? Então, analisa o seu sucesso. Analisa onde é que você conseguiu manter uma constância. Em alguma coisa você tem uma constância, né? Todo mundo tem um certo nível. Então, analisa essa parte, que a partir daí você vai conseguir chegar a um indicador, a um denominador, e você pode tentar usar isso em outras áreas da sua vida. Eu acho que é mais por aí. Se não tiver muito claro, a gente comenta mais para frente. Então, a gente tem o planejamento com a inspeção versus a gestão, né? Você não espera para checar se está legal só no final, você vai checando ao longo.
E também tem as bases assim, de planejamento, controle e aperfeiçoamento. Então, tem o controle do que está sendo feito, você não deixa assim a Deus dará, né? E você vai sempre aperfeiçoando aquela forma de interagir. Também tem, gente, uma coisa bem legal que é a padronização nas informações do controle de qualidade. A padronização é aquela receita que a gente falou no começo. Então, o bolo deu certo? Tá a receita. Receita, né? E aí guarda lá e faz para a próxima. Essa receita a gente tem em várias formas. O que é o CPC? O Código Pessoal de Cosmoética. Não é uma indicação de receita? Ah, eu tenho trafado da dispersão, né? É o problema lá. Onde é que eu vi que eu não disperso? Nessa situação. Então, qual é o indicador, qual é o traço, qual é a ferramenta que eu posso utilizar para bloquear, para eliminar essa dispersão? Então, o que é o CPC? É um código que a gente vai usar para cada vez ficar mais cosmoético, cada vez melhor. Então, não é uma receitinha, é uma receita. É claro que cada um tem a sua, né? Porque não é generalizado, não é para todo mundo. Mas é um tipo de receita que a gente pode, né, dizer assim. E aí a gente vai para o planejamento. E aí eu achei interessante no manual da ProExis que alguns capítulos combinaram na minha avaliação, tá, gente? Vocês deem uma olhada no manual e vejam se tem, né, essa mesma analogia. Por exemplo, os capítulos 6, 7, 8 e 9, eles trazem o teste da ProExis, que é para você ver se a sua ProExis é primária ou é avançada. Depois tem identificação da ProExis pessoal, que ele vai falando sobre como é que você identifica, o que são os indicadores. Aí tem as técnicas mais específicas, né? A fórmula dos traços pessoais, que é você listar os seus traços, quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos. O que isso vai me ajudar na ProExis? Se um amigo meu, ele me falou uma coisa muito inteligente. Ele disse assim: eu sabia que eu não tinha muita propensão para o empreendedorismo, então eu escolhi uma profissão com base nesse meu trafal, que ele não tinha empreendedorismo, então é uma coisa que falta nele. E ele escolheu uma profissão que era uma profissão assistencial e que ele não ia precisar gastar muito tempo com aquilo dali no início, na fase preparatória, e ele escolheu uma profissão assistencial que era mais fácil. Você pode falar assim, Alba, ele foi pelo lado mais fácil. Gente, murro em ponta de faca é besteira. Então, se a gente vai demorar demais para desenvolver um traço, usa aquele que você tem, né? Usa aquele que você tem melhor. E ele usou o que ele tinha e deixou de lado aquilo que ele não tinha mesmo. Eu achei muito inteligente isso aí. Então, é a fórmula dos traços pessoais para a gente ver o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu tenho de ruim. E aí, com isso aí, eu vou ajeitando. E às vezes até determinadas cláusulas na nossa ProExis é para ajeitar determinado traço. Mas aí vai durar a vida inteira. Não vou querer fazer isso na fase preparatória, né? E aí tem a fórmula da retribuição pessoal, que é uma técnica bem interessante do que você recebeu dos aportes, né? Isso aí a gente fala sempre em balanço existencial e tudo. E eu também achei interessante colocar a desperticidade. Por quê? Porque se vocês forem ver lá na página 138 do manual da ProExis, tem uma frase assim, ó: a conquista da desperticidade durante a vida é, em geral, indispensável à execução das maxis proexis mais avançadas. Então, para quem tem maxi proexis avançada, proexis que tem que lidar com grupo, que é de conhecimento de ponta, recuperação alta de lucidez e de cons, assistência, tudo isso aí, tridotação forte, desconfia, né? Isso aí é Max Proex. E a desperticidade, ela faz parte
É como se fosse uma das cláusulas principais lá da programação. Por isso que eu coloquei aqui no planejamento, né? E aí eu trouxe 3 exemplos, né, de metas que a pessoa pode querer alcançar. Demora um pouquinho. Que a pessoa que possa querer alcançar para, né, entre as várias metas ao longo da programação existencial. Então, a meta A é aprender um idioma Y. Aí eu coloquei a meta assim, ó, gente. Por que eu coloquei meta já com prazo? Porque uma meta, ela precisa ser prioridade na vida da pessoa, tá? Ela precisa ser motivadora e ela precisa ser clara e objetiva e ela tem que ter um prazo. Não dá para você colocar aquela meta, né? Um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá, não existe, né? Você tem um prazo para cumprir sua programação existencial. Existe uma expectativa de vida na nossa sociedade hoje de 75, tem gente vivendo até 100 anos. Como é que é isso? Então, nesse período aí, o que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou conseguir chegar até os 100? Então, por isso que a gente tem que ter umas metas mais claras e com um prazo mais estabelecido. Aí eu coloquei lá, aprender um idioma Y em 6 meses, né? Indicador 1. Ser capaz de conversar com um estrangeiro sobre o cotidiano. Por que é o indicador 1? Porque tem outros indicadores. Você falar que aprendeu um idioma só porque conseguiu conversar com um estrangeiro sobre o cotidiano, você não aprendeu o idioma completo. Você precisa aprender a escrever, a ler, né? Mas esse aqui é um dos indicadores. Então eu quero primeiro falar. E aí, junto com isso, eu vou escrever mais ou menos bem, né? Vou ler mais ou menos bem, mas o meu foco aqui nesse momento está ali naquele indicador. E eu posso colocar outros indicadores também. Segunda meta, dispersidade em 3 anos. Né? A gente está vendo isso aí, pipocou nos últimos meses essa possibilidade aí para o pessoal, para os epicentros. E aí, como é que é? Indicador: manter tranquilidade diante da presença de consciências perturbadas na minha psicosfera. Gente, é um dos indicadores, né? Sempre lembrando. E meta C: erudição em 12 anos. Indicador 1: produtividade por meio de artigos, cursos e livros. Então, como é que vocês estão vendo aqui? O que é o indicador? É aquela condição que indica que eu consegui chegar à minha meta, que eu consegui atingir a minha meta. Então, se eu conseguir falar com um estrangeiro naquele idioma dele, significa que eu aprendi um pouco do idioma. Se eu mantenho minha tranquilidade, é um dos indicadores que eu alcancei a dispersidade. Se eu conseguir ter uma produtividade de artigo, curso, livro, significa que eu consegui alcançar um nível de erudição. Entende? Então, são essas coisas que a gente tem que ir mensurando. Eu acho que tem uma outra pergunta aqui, né? Então, Albert, entendi que na checagem no balanço existencial necessário rever o planejamento de metas da Proexis. Está correto este argumento? Sim. Durante a checagem, que a gente vai falar mais na frente, você tem sempre que comparar com o planejamento. Você não vai checar do nada, né? A gente checa de acordo com, por exemplo, a gente está no planejamento aqui, né? Se eu chegar lá na hora que eu tiver que fazer a comparação e esses indicadores aqui não estiverem sendo cumpridos, aí eu vou tomar uma ação, mas é sempre com base no que foi planejado e não com algo que surgiu depois. É claro que as novas informações, elas podem ser agregadas ao nosso planejamento e ele pode ser modificado, mas não de forma que a gente perca o rumo das atividades ou que pare do zero. É sempre uma reciclagem, é sempre agregando valor. É por aí mesmo, tá, Camargo? O Marcos, como traçar uma meta
se a maioria de nós ainda não tem controle de nossas vidas. Por exemplo, não temos o trabalho que queremos, moramos onde não gostamos, não somos duplistas e so on, so on. Isso aí é bem interessante também. Até eu tinha uma tirinha do Gilbert, que é de empresa, né? Que o chefe lá do pessoal do departamento tá falando assim, ó, esse aqui é o meu plano para 5 anos. E o funcionário, né, o chefe não tem a menor credibilidade. O funcionário vira para ele, você não sabe nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos, ou como é que você está fazendo um plano para 5 anos? E aí o pessoal do outro setor entra, abre a porta e fala assim, ó, a gente vai precisar usar a sala aqui agora. Aí o chefe, péssima hora, né, para eles usarem. Então, é por aí. A pessoa que não, né, não tem muito controle do que está acontecendo. E aí, como é que eu vou fazer um plano para 5 anos? Primeira coisa, se a gente não tem o trabalho que a gente quer, a gente vai fazer um planejamento para ter o trabalho que a gente quer. Então, um exemplo que eu tinha. Durante um tempo eu tive subemprego, né? Aquele emprego que você ganha uma miséria, né? E que você não gosta do que você faz. Você trabalha num galpão em Foz do Iguaçu e não tem ar-condicionado, né? Morreu. O que você vai fazer? Você vai sair do emprego e ficar sem dinheiro? Não tem como voltar para casa da mãe, porque a mãe mora em outra cidade. Então, assim, você vai manter aquele emprego durante um período. Enquanto isso, o que você vai planejar? Primeiro, vou planejar sair tais dias da semana nesse horário aqui e vou procurar outro emprego. Ou vou distribuir meu currículo para os meus amigos, para eles, né, me ajudarem a procurar um emprego. Então, todas essas situações que a gente tem com as quais a gente não está satisfeito, servem para a gente fazer planejamentos para alavancar, para mudar aquela situação. O emprego não era legal, eu saí do emprego, consegui um novo. Beleza, ainda não era o melhor, mas eu já tinha mudado um pouco mais, já ganhava um pouquinho melhor, o ambiente já tinha ar-condicionado, entende? Já entrei em contato com outras pessoas que pensavam um pouco diferente, pensavam maior do que aquelas que eu estava no meu emprego anterior. E aí você vai pegando as oportunidades, você vai fazendo o planejamento. Você não vai sair do local onde você está sem ter uma visão um pouco, uma possibilidade, uma oportunidade à frente. Até que chegou um ponto que eu precisei romper com aquele emprego também que já estava melhor. E aí eu consegui abrir um negócio pequeno. É pequeno, né? Não dá aquele super lucro. Trabalho um monte também, mas já estou fazendo uma coisa que é mais interessante para mim, que eu gosto mais ainda do que aquele segundo emprego que eu consegui. E aí vai. E aí você vai mudando, em vez de você mudar organicamente, né? Com o fluxo das coisas, você vai planejando. Quando eu tiver já com isso aqui, aí eu vou para o próximo passo. Mesma coisa da moradia. Morava na casa da minha mãe, não quero continuar morando aqui. O que eu vou fazer? O que eu preciso? Quais são os recursos que eu preciso ter para sair desse local onde eu moro? Se eu tenho dependentes, não dá para dar um chute no dependente, né? O dependente precisa ficar comigo. Então, se eu não estou de acordo com aquilo que eu quero, eu vou sempre pensar antes de fazer. E aí esse pensar pode ser desde, pensei, na verdade, isso aqui não está me segurando, eu já tenho o que eu preciso, já posso sair daqui. Ou pode ser um pensar mais demorado, né? Não, deixa eu colocar no papel todas as coisas que eu preciso, porque eu ainda não tenho o que eu quero, e aí sim eu vou fazendo aos pouquinhos. O que não dá é pra gente querer dar pulo. Uma coisa interessante que aconteceu hoje mesmo é assim, eu recebi uma tarefa para fazer em 7 dias. E como eu sei que eu tenho uma tendência a postergar, eu já comecei a fazer ela hoje. Só que eu tinha que fazer outras coisas que já estavam por terminar.
E aí, tendo começado a tarefa, as outras atividades ficaram um pouco emboladas. Eu posso dizer que, foi o assediador. Gente, isso aí foi simplesmente uma falta de planejamento. Eu não vou sentar e escrever no papel se eu posso planejar e fazer aquela atividade. Tem certos planejamentos que já estão na nossa cabeça. Por exemplo, eu vou até a drogaria. O plano de ir até a drogaria já está na minha cabeça. Então a gente aproveita esses pequenos planos que já estão na nossa cabeça e só aquelas coisas maiores realmente é que a gente pensa um pouco mais, reflete um pouco mais, conversa com um especialista, faz uma planilha, faz um laboratório. Só as decisões mais importantes, mais sérias, que impactam mais a nossa vida é que a gente leva mais tempo, né? Tem coisa que é bem rapidinho. Eu espero que, né, tenha respondido aí. Qualquer coisa, Marcos, você fala com a gente, tá? Então, tá aí o planejamento, né? O nosso planejamento, as nossas metas, exemplos de metas, né? E aí a gente vai para realização, que é a segunda fase. Na realização, eu também achei capítulos interessantes no manual da ProExis, ó. Técnica da execução da ProExis, né? Lá na página 55. E a tridotação consciencial, que isso aí é natural que a gente vá desenvolvendo ao longo da programação. Tem a intelectualidade na ProExis, o parapsiquismo na ProExis e a comunicabilidade na ProExis. Alba, mas só essas 3 áreas? Gente, as áreas vocês, vocês vão escolher o tanto de áreas que vocês quiserem. O fôlego é de cada um. Mas vale a pena lembrar que dentro, por exemplo, da intelectualidade, não é só uma questão de saber ler, de ter se formado na faculdade, mas toda a mental somática, a organização das ideias, a auto-organização da própria vida, a linearidade, o quanto se pensa bem das coisas, você pensa mal dos outros, isso tem a ver com mental somática, isso tem a ver com ortopensinidade. Na parte de parapsiquismo tem as energias, né? Tem o domínio do estado vibracional, tem TENEPS. Na comunicabilidade é interessante que tem a projetabilidade lúcida. Por que a comunicabilidade e projetabilidade? Porque a projetabilidade é a capacidade de você se comunicar com outras dimensões. Então, por isso que ela está ali dentro. Tem a ver com a comunicabilidade na programação existencial. E aí, a gente vai para aquelas mesmas metas que a gente listou ali no começo. Para cada um eu coloquei uma atividade. De novo, lembrando que pode ter muitas atividades, né? Muitos exemplos diferentes para cada um, mas eu coloquei aqui, ó, para cada um eu coloquei umzinho. Na meta de aprender o idioma, estudar 2 horas por dia em casa. A meta B, da dispersidade, fazer estado vibracional a cada mudança de bloco de pensamento ou ambiente. Erudição em 12 anos, ler 4 livros por mês. Para cada uma dessa meta aí, podia ter bilhões de outras atividades. Além de a erudição, além de você ler livro, você pode viajar, conhecer outras culturas, conversar com pessoas, estudar diferentes faculdades, dispersidade, não parar só no EV, fazer assistência, fazer TENEPS, planejar o FIEX, aí, né, cada uma vai e cresce. Isso aqui é a fase da realização. Qual é o mais difícil da realização? É a manutenção. Então, é ao longo da vida. É a que leva mais tempo. Apesar da gente, né, aqui nos slides passar um pouco rápido, é aquilo que você vai demorar mais na sua vida. Então, ó, por exemplo, de quanto em quanto tempo eu rodo meu PDCA ao longo da minha realização? Vai depender da sua meta, vai depender da sua atividade. Vamos só voltar aqui para comparar aqui, ó. Lá naquela meta do idioma, por exemplo, eu coloquei que era estudar 2 horas por dia, não é? Então, quando é que eu rodo meu PDCA?
diariamente. Chega no final do dia, eu me pergunto, consegui estudar o idioma ou não? Alba, mas eu não preciso sentar e fazer uma planilha e gráficos e fluxograma para ver se, né, para rodar, para descer. Não, gente, quanto mais simples a atividade, mais fácil é fazer a checagem. A checagem é, estudou ou não, né? E aí sim, a avaliação, aí você pode fazer uma avaliação um pouco mais profunda, dependendo do caso. Então, todo dia eu faço essa checagem, estudei ou não. E aí eu vejo, eu não estudei porque eu não tive tempo. Meu trabalho me tomou todo o tempo. Aí foi simples, né? Agora, se eu não estou conseguindo estudar, porque eu tenho tempo, mas eu não estou conseguindo estudar, então talvez eu tenha que fazer uma avaliação um pouco mais profunda no final de um período maior. Então, no final da semana, em vez de ser no final do dia, no final daquela semana, eu vou parar um pouco mais de tempo para pensar melhor sobre essa meta, né? Pô, tem tempo, o livro está aí, a internet está aí, BBC Language, né? Tudo quanto é Moca, tudo quanto é site que me ajuda a aprender idioma, né? Tem até o meu vizinho que sabe, se disponibilizou, a hora que eu quiser conversar com ele, ele está disponível. Então, né, eu vou ter que pensar um pouquinho mais. Aí sim, eu vou parar um pouco mais, refletir mais sobre essa meta num outro momento. Aí meu PDCA ele pode mudar um pouco nesse caso, né? Aí, erudição em 12 anos, 4 livros por mês. Chega no final do mês, lê os 4 livros, pelo menos? Não, li 5. Beleza, né? Tá melhor ainda. A dispersidade em 3 anos. Fiz os EVs a cada mudança de bloco? Não fiz? Vamos ver lá a checagem depois. Né? E na checagem também tem indicação de capítulos do manual da Proexis. Então tem a técnica do ainda não é, né? Que é a comparação do que você considera ser o ideal em termos de atributos da sua programação existencial e aquilo que parece, mas não é, né? Tem o capítulo 17 da Anti-Proexis, Proexis e tempo, que é importante também a gente saber qual é o tempo que a gente está conseguindo atingir as nossas metas. Realizações a curto, médio e longo prazo são os capítulos 29, 30 e 31. E tem a ver também com essa checagem. Às vezes, gente, a meta, na hora de você fazer a checagem, ela não foi pensada de acordo com as suas necessidades. Ela foi pensada de acordo com uma pressão do grupo, uma pressão mesológica. Então, não é aquilo que você queria, ou que você precisava, ou que você se planejou no intermissivo. É aquilo que o seu avô queria que você fizesse. É aquilo que os seus colegas estão fazendo, todos estão fazendo. Então, você colocou essa meta para você também. Mas faz sentido para você? Tem significado? É uma meta cosmoética? Ela ecoa lá dentro ou ela é, né, vazia? E aí a gente chegou aqui na checagem da meta, na primeira meta, na meta A. Antes disso, a gente vai ver as perguntas da Ana e do Marcos aqui. A Ana, então vou formular de outra forma a pergunta sobre a TDAH. O que você pode colocar para os dispersos em geral? Como faço para baixar a apresentação PPT? Sabrina, como é que ela faz para baixar a apresentação? Pede para ela mandar e-mail. Pode mandar um e-mail para contato apexinternacional.org. A gente deixa disponível aqui e aí eles mandam para vocês. contato@apexinternacional.org. Dispersos em geral, né? O que você pode colocar? A dispersão, em geral,
Ó, o em geral, às vezes é só a gente tomar vergonha mesmo, né? Porque uma coisa é você ter um processo químico, né, que já está, às vezes já está avançado, pode precisar tomar remédio e tal, mas a dispersão geral, ela pode ser diminuída quando essas metas que a gente define pra gente tem mais a ver com o que a gente quer mesmo. Não é aquela meta do outro. Vou dar exemplo até de um idioma, já que a gente está falando de uma meta de idioma aqui. Eu tentei aprender espanhol, mas eu não queria aprender espanhol. Eu queria aprender outro idioma. Então, por que eu vou aprender o espanhol, que é aquilo que estão cobrando, mas que não tá nem precisando no momento tal? O que vai dar? Vai dar errado? Claro que vai dar errado. A tendência a eu dispersar vai ser muito maior, porque aquela meta não faz muito sentido para mim. Então, vê bem se o que você tem de prioridade aí se está combinando com você, com o que você gosta, com o que realmente é necessário. Porque às vezes não está combinando. E aí fugir disso é fácil, é facinho assim. Num instantinho a gente arruma uma desculpinha. Agora, o que faz sentido para mim? Dar aula faz todo sentido. Então, mesmo com algumas dificuldades, às vezes, difícil, teve que pegar carona naquele dia, não conseguiu ficar com o carro, para preparar a aula, teve que preparar a aula lá no final do dia, super cansado, mas fui lá e fiz. Por quê? Porque é um valor, porque faz sentido, porque eu vejo resultado acontecendo ali na minha frente. Então, essas coisas que a gente vê resultado acontecendo, que motiva, que a gente gosta mesmo, isso, duvido que fazendo essas coisas você vai dispersar. Se dispersar, a gente conversa depois, né? Mas assim, a tendência é a gente focar mais naquilo, porque aquilo dali prende a nossa atenção. Então, vê se as metas que você está definindo, se elas não estão um pouquinho fora. Ou se às vezes não precisa realmente fazer uma avaliação da personalidade um pouco mais profunda também, né? Porque às vezes precisa pegar um pouco o conscienciograma, ver o que tem ali que a gente está fugindo, de traço. Esse traço aqui, não sabia que eu tinha. Poxa, esse traço aqui é muito bom, não sabia que eu tinha também. Entende? Então não é só trafar não, gente. Às vezes é o trafó. O trafó que está ali, despontando e a gente, né, querendo sair um pouco de banda. Então são várias coisas que têm que ser analisadas. Eu acho que para a questão da dispersão, o que funcionou comigo foi meta minha, não meta do outro, e autoavaliação. Esse trafó que eu tenho, essa facilidade que eu tenho de fazer isso aqui, ou essa dificuldade que eu tenho de fazer, isso aí foi o que funcionou mais, né, da autoavaliação e das metas. E o Marcos lá, para a pessoa que não pode fazer TENEPS todo dia no mesmo horário, é melhor parar com a TENEPS ou continuar mesmo em horários alternados? A técnica da esterilização das energias, a TENEPS, ela é feita no mesmo horário sempre. Agora sim, você tem um período, né, de 3 horas que você pode escolher ali. Então, assim, se você não conseguiu, você pode escolher assim, de 5 às 8, por exemplo. Não conseguiu de 5 às 6, faz de 5h30 às 6h30. Faz de 6 às 7. Faz de 6h30 às 7h30. Faz de 7 às 8. Então, em algum momento desse período aí, desse intervalo, você pode fazer a TENEPS, né? O que não dá é pra gente fazer a TENEPS assim, faça um dia de manhã, outro dia de noite. Eu acho que pode começar a ficar complicado pra gente, né?
a desorganização pode acabar pegando a gente por aí. Agora, parar de fazer TENEPS é uma decisão assim muito, muito, muito séria. E assim, para você pensar muito, muito mesmo. Porque lendo o manual da TENEPS, a gente vê de todas as repercussões que tem. Só da hora que a gente começa a TENEPS, a gente já vê o que a gente enfrenta. Imagina se na hora que a gente para, também vai enfrentar muita coisa, é aquele pessoal de Cosme e Damião, gente. Tô dando bala aqui, ó. Todo ano eu dou bala no Cosme e Damião. Esse ano eu não dou. Vai juntar criança lá na frente, vai juntar gente, pai, né? Oh, a bola do meu filho. Então, vai ter uma repercussão aí depois disso. Então, tem que ser bem pensada. Eu não daria uma opinião para uma pessoa assim, do nada, sabe? Ah, para. Ou, continua. Ou faz conscienciograma só que já tá bom. Não. Pensa, né? Elabora mais isso aí e vê se realmente não está tendo uma desorganização que pode ser adequada para fazer a TENEPS nesse intervalo. Ó. Já tem um intervalo, isso aí já é uma coisa positiva da técnica, né? Então, espero que você consiga resolver aí. Então, lá da Camargo. Alba, entendi que o PDCA é uma técnica, está correto? É uma técnica, ele é a gente chama de ferramenta nas empresas, né? Qual é a fase final do PDCA aplicado? Seria a correção de rota ou o completismo proexológico? O PDCA, vamos ver assim da seguinte forma. Começa lá no planejamento, passa pelo desenvolvimento, pela checagem do que você desenvolveu, né? E pela ação corretiva, que a gente está na checagem agora. Isso é uma volta do ciclo. Para você imprimir qualidade nas suas atividades, você vai ter que rodar esse PDCA mais vezes. Mas eu cheguei na qualidade que eu quero, não quero rodar mais. Então, mantenha essa qualidade que você quer. Então, não dá para dizer assim que o ciclo tem um final. Ele é um ciclo iterativo. Iterativo sem o N, né? Não é interativo, é iterativo. Por que é iterativo? Ele é contínuo, não tem um fim. O que você pode chegar a ver é assim, é o aumento do nível de qualidade a cada vez que você roda o PDCA. Então, eu dei a primeira teleconferência na Apex. Foi uma teleconferência em inglês, né? Foi lá na Comunicons. Dali, eu vi várias coisas que precisavam ser modificadas e melhoradas. Rodei o PDCA. Então, na próxima, eu tenho que fazer isso. Vim para a segunda teleconferência. A gente falou sobre mal preparação na segunda. Melhorou? Melhorou. Mas tive que rodar o PDCA de novo, porque ainda tinha coisa para melhorar. Só para mostrar para vocês. Isso aqui, já é a anotação de que eu cheguei aqui na sala da Apex. Já é o meu PDCA dessa palestra aqui agora para a próxima. Então, não dá para dizer que eu cheguei no final do meu PDCA. Eu cheguei no final daquele primeiro lá, beleza. Apliquei o que eu achei que tinha que melhorar. Rodei o segundo, apliquei na segunda teleconferência. Estou rodando meu terceiro agora. Para aplicar na quarta teleconferência. Eu der uma conferência aqui ainda, né? Ou para aplicar em alguma outra aula, em algum lugar. Então, é um ciclo iterativo, ele não para. Você sempre pode melhorar, sempre pode melhorar. Agora, o completismo proexológico seria assim, o top, né? O top, você conseguiu se melhorar ao máximo e chegar no completismo. Por que eu falo se melhorar ao máximo? Porque a existência, gente, eu tenho visto cada vez mais, e isso a professora Marina Tomás fez uma ilustração muito legal, que é a ilustração da escola de samba.
Daqui a pouco tem carnaval aí, né? Aqui em Foz do Iguaçu a gente nem lembra que tem carnaval, mas quem está no Rio, quem está em Salvador já deve estar lembrando, já há um bom tempo. E o que é a evolução, o quesito evolução, que a escola de samba leva nota, né? Evolução, fantasia, samba enredo, cada um tem uma nota. O que é o quesito evolução? É o quanto a escola de samba entra na avenida, então ela entra lá na avenida e ela vai se modificando ao longo da apresentação. Eles não entram simplesmente e passam pela avenida lá do Sambódromo e saem do outro lado, acabou. Tem uma mudança, tem uma alteração ao longo desse desfile. Dependendo da criatividade dessa mudança, da harmonia disso tudo aí, dos participantes, eles têm uma nota maior ou menor. E ela fez essa analogia com a nossa evolução e cada vez eu tenho visto mais isso. Eu tinha uma ideia do que seria a minha programação existencial. Hoje eu estou vendo que eu estou tendo que fazer, né, uma outra evolução. Estou tendo que mudar um pouquinho. Já tem uma meta que não estava na minha programação, que me surgiu recente. Olha, isso aqui eu vou ter que fazer, isso aqui eu vou ter que mudar, isso aqui eu vou ter que alterar. Então, a gente vai sempre crescendo. E esse completismo que você está falando aí é exatamente o quanto que você conseguiu mudar ao longo da sua vida. Eu acho que é muitas vezes rodando, né, o PDCA de forma intuitiva ou até mais profissional para a gente chegar num rendimento melhor. Como a gente tem pouco tempo, a gente vai passar só na checagem da meta A, tá bom? A meta A, então, era aprender o idioma Y em 6 meses. Os outros a gente vai falar um pouquinho mais rápido. O indicador era, depois de um mês, o indicador era falar com o estrangeiro, não era? Então, só que depois de um mês, eu vi que eu ainda não consegui nem estudar em casa. Nem uma horinha, quanto mais 2. Hipóteses das causas do meu problema. Depois de fazer uma análise, aí eu fiz uma análise rápida, tá? Ela pode ser mais profunda. Eu cheguei a algumas conclusões. Estudar em casa não combina com o meu perfil. Não vou conseguir. Tem que ter muita disciplina. Nesse momento aqui eu não estou conseguindo. Então, você considera essa possibilidade, que não combina contigo. Ou então, eu não gosto de idioma Y. O meu sonho é aprender o idioma W. Então, você pode ter uma trava, uma questão emocional com relação àquele idioma. E aí você não consegue. Durante as aulas você tem dor de barriga, você se sente mal, sente ansiedade, sente isso, sente aquilo, foge da hora de estudar. Então, pode aparecer qualquer coisa ali. E se você tentou outros métodos também, tentou já aula particular e não conseguiu, você pode considerar, né? Às vezes você tem uma trava ali e tem que ver de outra forma, não por ali. E o último ponto do idioma era, por exemplo, se você... a gente vai conseguir aqui, ó. Avança depois. Só consertando aqui os slides, pessoal. Se quiser, pode falar. E aí, dependendo da análise que você fizer e da conclusão a qual você chegar, você pode ter N possibilidades de solução também. Então, cada um vai apresentar uma solução. Opa, tá bem lá em cima. Por aqui. Tentar isso aí. Aqui. A gente vai voltando lá aos pouquinhos. Então tá. E aí eu cheguei a essas conclusões. O que eu vou fazer? Para cada uma das análises, eu vou dar uma resposta, né? No caso do idioma,
eu não tive sucesso nessa minha meta. Então eu vou ter que rever bem e, dependendo do caso, eu posso até gastar mais tempo, né, para rodar o meu PDCA. Aí a gente chega aqui a algumas soluções, ó. Ó, tá lá a meta, a realização. Enquanto a gente está mudando aqui, tem umas coisas que eu queria falar também sobre essa checagem. Que a gente começou a falar e não parou, né? E não continuou. A meta não foi pensada de acordo com as próprias necessidades. Pode ser uma abordagem. Então, não deu certo por quê? Porque eu não tenho a ver com isso. Eu não pensei bem, eu botei uma meta qualquer. O planejamento foi superficial. Pode ter sido também. Então, no caso lá de o perfil não ser adequado ao estudo em casa, eu não fiz um planejamento aprofundado, porque eu não considerei que eu não tenho disciplina suficiente para estudar sozinha em casa. Se você é aquela pessoa que, sei lá, no ensino médio, você pegava aquele livro de física e ia do primeiro ao último capítulo em casa sozinho, sem a ajuda dos professores, tranquilo. Você sabe que tem um autodidatismo, assim, uma concentração grande. Agora, se você tinha muita dificuldade de estudar sozinho, precisava de grupo, usa essa outra parte, essa outra ferramenta. Usa o grupo, usa o professor, usa um instrutor, que esse é o ponto que te ajuda, né? Não tenta fazer um negócio lá sozinho. Uma outra coisa também, a execução ela não foi levada seriamente. Então você planejou, você tem até facilidade, você já tentou aprender em casa, já conseguiu uma outra coisa, mas você não levou muito a sério. Então você tem que verificar por que isso aí. Problemas de organização, de outras pessoas, fatores externos, circunstâncias que fugiram ao seu controle, chegou um parente, ficou doente, teve que vir para sua casa e mudou completamente a organização da sua casa, o seu tempo de dedicação ao estudo. Então, cada coisa pode, né, interferir que você não tinha previsto antes. Mas aí você tem que também ter feito uma avaliação dos riscos. E os riscos também entram no planejamento. Por isso, e aí cada problema vai ter uma causa e essa causa ela vai ser enfrentada por você com uma solução ou mais. A gente vai para o próximo, mas antes, ó, a TENEPS você considera TACOM ou TARES? Como traçar um PDCA que inclua mais TARES na PROEXIS? Eu considero a TENEPS uma mistura de TACOM e TARES com predominância na TARES. Por quê? Até quando você faz a TENEPS, você está doando energia e você nem sabe, às vezes, para quem que vai aquela energia. E às vezes o amparador, ele está utilizando aquela energia para aumentar a lucidez de uma consciência, por exemplo. Então, é uma necessidade que a consciência tem ali no momento, né? Tá faltando aquilo para ela. Se você considerar isso como se fosse um prato de comida, você vai ver como uma TACOM. Mas se você vir o resultado na lucidez daquela consciência ali naquele momento, de despertar para ver cair na real, você pode enxergar pelo lado da TARES. Então, assim, na minha opinião, o predomínio é na TARES, tá? Mas que tem TACOM, também pode ter, só que eu acho que é menor. E como traçar um PDCA que inclua mais TARES na PROEXIS? Primeiro a gente tem que ver o que a gente entende, né, por tarefa do esclarecimento e quais são as nossas abordagens. A gente fez uma palestra, a gente fez a apresentação de um verbete chamado comunicação lacunada. Então, a comunicação lacunada, ela acontece muito quando a pessoa ela não tem
uma organização mental que propicie a tarefa do esclarecimento. Como é que é isso? Sempre fica faltando alguma coisinha na comunicação da pessoa. E quanto mais você quer esclarecer, mais informação ou a informação mais adequada, mais completa, é aquela que sai na sua manifestação. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar bem, mas é assim: o quão você pode deixar a sua manifestação, quanto mais redondinha ficar a sua manifestação, a sua comunicação, a sua expressão, mais chance você vai ter de fazer a tarefa do esclarecimento. Porque esse redondo, esse adequado, ele tem a ver com coerência, ele tem a ver com a cosmoética. Então, o que é coerência? Eu estou falando uma coisa aqui que eu estou fazendo. Eu não estou falando uma coisa que está só no livrinho lá da FGV. Ele está presente na minha vida. Então, a tendência é sair um pouco mais coerente. E cada vez mais. Hoje está pouquinho, Alba, ainda está fraquinho, hein? Desculpa, hein? Desculpa, ainda está fraco. Vou tentar mais. Entende? Então, isso é a tarefa do esclarecimento. É você servir de exemplo, às vezes, na sua verbação ali, na sua teática. Não está só teórico, você está aplicando aquilo. Como é que eu posso colocar mais tareas na minha ProExis? Quantos livros eu posso escrever mais sobre o assunto? Eu posso dar mais aula sobre o assunto? Eu posso estar numa universidade, não estou falando absolutamente nada de conscienciologia e posso fazer esclarecimento? Claro. O quanto que eu chamo os meus alunos para despertarem para aquele assunto ali e usar aquilo ali de uma forma mais coerente na sociedade. Não é só conscienciologia, né? Não é só falar os neologismos. É o quanto que eu consigo despertar de curiosidade positiva naquela pessoa. Poxa, fulano, né? Tava vendo um amigo meu um dia desse, nossa, fulano mudou aquele negócio. Fulano mudou aquele traço lá. Ele não tá mais falando assim. Ele tá melhor. O que ele fez? Então, o que aquela pessoa despertou em mim de curiosidade sadia para ir atrás também? Isso é tarefa do esclarecimento. Porque é um exemplarismo positivo, né? Sadio. Prezada Alba, gostei muito do tema. Leciono QT. QT é qualidade de tecnologia? E se você puder me dizer o que é QT, e trabalhei muitos anos na indústria, mas as variáveis com seres humanos são bem mais distintas e complexas. É preciso qualidade total, desculpa. Muito mais complexas, é preciso muita atenção mesmo. É por isso que essa palestra de hoje, Emílio, ainda está bastante voltada para o intraconsciencial. Então, assim, a gente fazendo a avaliação da nossa programação existencial e o que a gente tem, o que a gente pode fazer. Esses fatores externos, a relação com as outras pessoas, e trabalho de liderança, trabalho em equipe, isso aí já é mais complexo. Mas a gente tem ferramenta dentro da gente que a gente pode utilizar para tornar isso aí melhor. Duas coisas que eu vi que funcionam são a comunicação plena e a abordagem da negociação colaborativa. A comunicação plena é você deixar o mais claro possível a sua comunicação e sempre fazer a checagem com as pessoas do quanto que você tem o apoio de cada um dentro de um projeto ou não. Para você, por exemplo, diminuir risco de fogo amigo, diminuir risco de cair num matabu dentro de um determinado grupo.
E a negociação colaborativa é aquela que você bota logo as cartas na mesa. Ah, mas aí o outro vai ficar escondendo. Faz uma estratégia, monta uma estratégia. Isso aí é o que eu vi que funciona melhor quando a gente lida com grupo, porque realmente é bem complicado, mas não é impossível, né? E aí, finalizando aqui, a gente tem o prazo do idioma, que também ficou lá apertadinho. Ah, meu prazo 6 meses é muito pouco para aprender o início do idioma. Tem gente que consegue em 2 meses, tá, gente? Então, né? 6 meses foi pouco ali para mim. O que eu vou fazer? Eu vou expandir esse meu prazo. Aí a gente vai para as outras lá. Tem também, a gente passando rapidinho pela checagem da meta B. A meta B é a questão da dispersidade. Você pode não ter conseguido fazer os EVs nas mudanças de bloco, durante a saída e entrada em ambientes, mas você conseguiu fazer, por exemplo, 10 EVs ao longo do dia. Você pode tirar conclusões aí, por exemplo, que você está rígido com relação a números, tem que ser um número X de EVs, mas ao mesmo tempo você pode chegar a uma conclusão de um lado positivo, que você conseguiu manter aquele número X de EVs. Então você foca na parte positiva, você usa isso e continua mantendo essa regularidade, e só aquela parte que ficou, né, não foi nas saídas, não foi nas entradas dos ambientes, você faz avaliação nisso aí. Será que era necessário? Será que realmente eu precisaria fazer nesses momentos? Aí você vai chegando às suas conclusões. E na checagem da meta C, que é a erudição, você pode ter... checagem da meta B. Na checagem da meta C, você pode ter alcançado um sucesso. E aí, um sucesso completo, né? Que a gente foi crescendo, né? Desde a meta A, não conseguiu. A meta B conseguiu num percentual. E a meta C, você conseguiu. Li 5 livros no mês, acima do que eu estava esperando, foi bem melhor. E aí, o que eu vou fazer com isso? Eu não vou usar isso para nada? Vou. Isso também é lição aprendida. Isso aí vai servir para aqueles sucessos lá que a gente estava falando. Consegui sucesso com isso. O que eu vou fazer? Eu vi que associar a minha leitura a uma produção intelectual me dá mais motivação. Que eu consegui escrever um artigo já, e eu vi que eu tenho facilidade e gosto pela leitura. Eu posso utilizar isso aqui para as outras metas. Então eu posso começar nos idiomas vendo a parte escrita. Eu posso começar por aí, já que eu gosto de ler. Eu posso associar também isso a uma apresentação oral para um colega, né? Tem uma produção intelectual ali. Então eu vou ler sobre um assunto inicial, básico, e vou apresentar para um colega. É uma associação. Então, o sucesso, ele é importantíssimo, porque é dali que a gente vai tirar os nossos trafores, é dali que a gente vai tirar os benefícios que a gente conseguiu colher e as forças para aplicar nas outras áreas. E aí, a gente tem também a ação corretiva lá com a indicação de mais capítulos do Manual da Proexis, que é a parte de complexos, incomplexos, multicomplexos, morexis, minimorexis e maximorexis. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Há projeto de você escrever um verbete na enciclopédia da Conscienciologia sobre PDCA e Proexis? Olha, eu não tenho esse projeto. Eu tenho um projeto que eu estou escrevendo agora, que é sobre escopo.
um verbete sobre escopo. Ainda não sei o nome, se vai ser só isso, se vai ter mais uma adjetivação, mas o que é o escopo? É toda a abrangência do meu objetivo, é a delimitação da minha meta. Então isso eu acho importante para a gente saber por quê. Porque é a partir daí que a gente consegue montar estratégias para fazer as coisas. A partir de saber o que a gente quer, é que a gente vai fazer ou não. Né? Então é muito fácil você falar assim, saber o que você não quer. Eu não quero vender quadro na praça. Eu não quero ficar só fazendo tacon. Eu não quero sorvete de uva. O que a gente não quer é fácil, né? O que a gente não gosta, a gente não quer. Mas o que é exatamente que você quer? Então, o que é realmente a sua programação existencial? Essa é a parte, eu acho que é mais difícil. Aí eu estou trabalhando, por enquanto, com o escopo por causa disso. Mas aí a gente pode pensar também, né? Que se você tiver ideia, às vezes até o verbete é da pessoa que indicou, né? Aí chamando aí para se juntar a gente aí nos 500 verbetógrafos. A outra pergunta aqui, tá certo, processos, construir máquinas, é difícil mudar, imagina mudar hábitos humanos, mas muito válido o PDCA na ProEx, vou aplicar já, quis dizer corrigir processo, ok, que legal, que você já vai aplicar, isso aí significa que alguma coisa funcionou aqui, né, na nossa posição. Então, ação corretiva lá, vamos para a ação corretiva lá do idioma. Uma ação corretiva que eu posso ter, fazer matrícula num curso normal. Já que não funciona comigo esse negócio de estudar em casa, eu vou fazer uma matrícula num curso desses e aí, lá eu sei que eu vou conseguir porque eu já fiz outros e tal. E aí é uma forma de você superar aquele problema e já tem mais chances de alcançar a meta, né? Se não der certo, você analisa de novo e vê o que pode ter dado errado. Uma outra coisa, vou aprender o idioma W. Não vou aprender o Y. Porque o Y não quero, não gosto, meu sonho é W, então é isso que eu quero. Eu já dei aula de idioma, gente. Eu já vi criança na sala de aula com vontade de dormir, porque o pai, a mãe, a avó botou a criança para aprender aquilo dali, mas a criança verbalizou: professora, meu sonho é aprender francês, mas eu estou aqui nessa aula de inglês, obrigada. Cara, nada pior do que fazer as coisas obrigado. Pedir ajuda a um profissional para solucionar um problema. Então, às vezes você precisa daquele idioma, você vai melhorar sua carreira com aquilo, você realmente acha importante, você quer superar aquele negócio. Psicólogo, terapias alternativas, tudo isso. Definir novo prazo, né? Se teve um inconveniente externo, define um novo prazo e aí você, quem sabe, você com um prazo um pouco maior você consegue. Gente, a gente vai passar os slides para a Sabrina e ela manda para vocês, e aí tem exemplos das ações corretivas da meta B e da meta C. Só tem que pedir para mandar e-mail para o contato. Vocês só precisam mandar o e-mail para o contato @apexinternacional.org. E aí a gente vai finalizando por aqui, Só mencionar aqui a ação corretiva da meta C, que a gente falou lá, que na verdade não era uma correção em si, era um registro do sucesso, era um registro da meta que deu certo. Então tá lá, indicador 1. Como é que se mostrou meu indicador? No primeiro semestre, já li 5 livros por mês, escrevi um artigo que vai ser publicado e, tem até mais uma coisa, vou conseguir viajar no primeiro ano durante as férias do trabalho.
Já acrescentou um negócio aí da multicultura. O que a gente pode fazer com isso? Manter o comportamento, né? Comportamento que deu saldo positivo, a estratégia que foi delimitada e estudar se é possível associar esse comportamento e essa postura às outras metas. Porque às vezes ela é aquele trafar que você consegue usar em outras áreas. E aí puxa para cima. Então, a ideia da gente aqui é a melhoria contínua, como a gente falou lá no meio da apresentação. Eu posso chegar no nível de qualidade que eu estou satisfeita? Posso. E aí ali eu não preciso mexer mais. E aí eu vou levando com aquele nível de qualidade e no futuro eu posso ser demandada a melhorar ainda mais a minha qualidade. Ou eu posso estar sempre, constantemente mexendo nas minhas mudanças. Agora, na melhoria contínua, e para a gente saber se realmente está fazendo efeito ou não, olha a questão. Eu estou tendo o que na minha programação? Melancolia ou eu estou tendo satisfação íntima real? Eu estou só no meu egocentrismo, né? Fazendo as coisas só para mim. Meu lance é só dinheiro, só ganhar dinheiro, Ou eu, além de ganhar o meu dinheiro, bancar minha programação existencial, eu estou fazendo uma assistência mais aberta, né? Para as outras pessoas também, não é só para mim. Tem que ganhar dinheiro, gente. Não estou falando que não é para ganhar dinheiro. Eu tive uma baixa recuperação de cons ou a minha recuperação está cada vez maior, mais alta? Estou tendo mais insights, entendendo como é que está funcionando isso tudo. Uma coisa que é difícil, que apareceu numa das perguntas iniciais, é a questão do controle da nossa vida. Às vezes a gente acha que não está tendo controle da vida, mas o fluxo está levando você para um lado e você está fazendo, tá meio de fazendo uma força para o outro lado. Então, larga um pouco, let go um pouco, e aí vê os fatos, para onde é que estão se encaminhando. Porque eu lembro que no período de 2009, 2010, eu fiz uma força danada para mudar certas coisas, que depois que eu parei de fazer a força, tudo se encaminhou positivamente para um outro lado que estava diverso àquele que eu estava querendo. Era uma coisa que eu queria, mas a necessidade da evolução, a necessidade das outras pessoas que precisam de você, elas estão te levando às vezes para um outro caminho. Então vê se não está indo, né? Se você não está fazendo força contra essa maré positiva. E aí, para a gente fechar, a gente vê se tem essa recuperação, se você está tendo cada vez mais insight, se você está tendo mais confiança no fluxo, né, do amparo, do que ficar tentando controlar muitas coisas. E aí o resumão da gente é basicamente isso, gente. Planejamento, gastem tempo com planejamento. Se vocês realmente estão achando que não tá surtindo efeito, gaste um pouco mais de tempo, vale a pena. Defina mais as metas, de acordo com o que tem a ver com você, com o que você gosta. Avaliem os riscos. Não, vai dar tudo certo, poliana. Não, tem coisa que pode dar errado. Então, avalie isso aí também. Na fase da execução, bota iniciativa. Tem gente que só fica no planejamento. Planejei, mas não fiz nada. E aí a decidofobia pega a pessoa e tá no buraco, né? Compara o que você está fazendo com o planejado, sempre que você precisar, diariamente. Se meu plano é não pensar mal dos outros, será que eu não tenho que estar, né, mais vezes ao longo do dia não pensando mal? Verifica também que critérios que você colocou, se os critérios não são muito rígidos, se os prazos, as metas não são muito curtos, se você não está muito ansioso, né? Bota um prazo mais real, mais realista, né? Aí você fica mais
tranquilo para atingir sua meta. E, por final, a ação corretiva, depois de planejar, executar, checar, tomar a ação necessária no que não tiver dado certo e incorporar aquela melhoria que deu certo no seu sistema ali. Aí você pode ensinar outras pessoas, você pode apresentar e tal. Da Camargo, excelente, o pessoal está agradecendo aí, eu agradeço também, muito obrigada pelas perguntas, ajuda a gente também a melhorar as próximas teleconferências. Essas perguntas aí já vão entrar no meu PDCA para da próxima vez que eu tiver que falar sobre o assunto, e é isso aí, vamos em frente. Obrigada, gente, complexo de todo mundo.